Nós vamos falar hoje sobre dinheiro. Só que para entendermos o dinheiro, nós precisamos entender o porquê nós buscamos essa ferramenta, tá? Como nós vivemos no mundo material, tudo que nós temos, conforto, comida, saúde, está relacionado com o dinheiro, já que não existe uma troca, né? Se fosse tudo permuta, seria troca, mas tem um valor de troca aí. E nós temos, portanto, essa moeda, né? O que está por detrás disso? Que nós precisamos entender o que está por detrás para depois conseguirmos, então, entender a nossa busca. O ser humano, ele sempre busca pela estrutura, pela condição, que são felicidade, amor e paz. Só que existe uma visão muito distorcida na sociedade. Então, nós achamos que alegria é felicidade. Alegria é um momento, tristeza é um momento, fazem parte da mesma linha. Se hoje minha linha está em baixo, eu estou mais triste. Se ela está em alta, eu estou mais alegre. Só que nós confundimos aí, a palavra é muito importante. Por isso que eu venho frisando muito com vocês a linguagem aqui. Então, nós entendemos alegria por felicidade. Ok? Esse é um ponto-chave. Por quê? Porque na busca dessa felicidade, que seria um momento pleno, nós temos uma distorção do que é esse momento pleno. É como se a felicidade e a paz acontecesse comigo quando eu não tivesse mais problema, quando eu tivesse tudo resolvido, quando eu tivesse dinheiro suficiente, beleza suficiente, poder suficiente. E tem pessoas que ainda têm crenças que o limitam a ter o suficiente, porque tem gente que fala assim, eu nem quero ser rico. Se der para me pagar minhas contas, tá bom. E não é assim. Nós vamos chegar lá também. Agora, o importante é entender que, no limite, nós buscamos por felicidade, amor e paz. Só que quando nós temos o dinheiro, isso é mais fácil de acontecer. Porque se eu tenho uma doença, eu tenho condições de buscar mais recursos. Porque se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais conforto. Eu tenho menos preocupação com o meu trabalho, com o externo, com a escola de um filho, com uma luz para pagar. É diferente. O meu movimento externo, a minha preocupação diminui em alguns sentidos, desde que eu não seja o provedor desse dinheiro, porque às vezes alguém que tem muito dinheiro tem que o tempo todo estar pensando na empresa, em recursos, em como manter. Só que acontece, gente, que eu quero que isso fique muito claro para vocês. Pessoas doentes emocionalmente bem conseguem lidar com a doença. Pessoas que têm um recurso precário, mas são emocionalmente bem, conseguem lidar com isso. Pessoas saudáveis, emocionalmente doentes, não lidam com a doença, não lidam com falta de dinheiro, nem com o tanto de dinheiro que tem. Então, o importante, a priori, a primeira coisa que nós precisamos ter é uma estrutura emocional. Porque, inclusive, essa estrutura emocional vai lhe dar recursos para buscar aquilo que é externo. Então, ela é primária, ok? O restante é secundário. Dinheiro deveria ser uma consequência, porque é muito bom. É uma energia muito boa e positiva, só que não pode ser uma energia de finalidade, porque se a sua finalidade é algo externo, quando você conquistar, você vai precisar colocar outra coisa no lugar. E o que vai ser? Então, nós vamos desmistificar a ideia de que dinheiro é ruim. Ele não é ruim. Ele é muito bom. E depois eu vou falar algumas crenças limitantes para vocês entenderem. Vou continuar aqui primeiro no desejo. Então, nós temos um aumento de excitação, de motivação interna para alcançar um objeto. Isso nós já explicamos, que é isso que constitui o caráter. Né? Nós temos aquele ímpeto, né? Aquela motivação. Mas o que acontece? Quando nós somos impedidos, ou pelo outro ou por nós mesmos, de conquistar, né? De atingir aquela satisfação, daquela exigência do meu desejo, então eu tenho um estado pulsional diminuído. Eu vou dar exemplos de adultos aqui para vocês entenderem.
É muito comum que a mulher tenha uma irritação devido a questões hormonais. E é muito comum mulher atacar o homem. Sabia que é mais comum do que o homem atacar a mulher? A diferença é que o homem tem força. Se ele ataca pra valer. Mas a mulher tem um ímpeto de agredir, sabe? Dá vontade de esganar. Já aconteceu isso com vocês? Principalmente em relação ao sexo oposto. Esse ímpeto, né, de esganar e de ir para cima, normalmente é quando um desejo recalcado nosso não é satisfeito. Não precisa ser um objeto, pode ser o nosso próprio pensamento. Você fala, a pessoa discorda e aí de repente vem aquele ímpeto de agredir o outro. É porque o movimento é corporal, tem ligação com os meus nervos e com o meu sistema nervoso central. Então esse movimento me faz ir em direção ao outro. Por quê? Porque eu sofri uma frustração muito rápida, brusca, e isso me fez reagir. Tá? É uma reação. O que acontece é que o meu desejo precisa ser satisfeito. Então, quando eu estou numa condição íntima, que normalmente é homem e mulher, e o outro não realiza o meu desejo, isso me dá uma ira tremenda. Já aconteceu com vocês? De vocês quererem avançar, falar palavras que machucam. Essa ira é porque a sua criança deu uma birra. Então entra para dentro do quarto, sapateia sozinha, né? Porque agora você é adulta. Mas é interessante, bater as pernas mesmo no chão, como se fosse sapatear, bate quadril no chão, porque a energia está muito no quadril nesse momento. Vocês podem não notar, mas está. Dá murro no travesseiro, põe o travesseiro assim, grita, porque isso precisa sair. E é melhor que saia dessa forma do que você dando um murro. Pensa, dá um murro no seu marido que é enorme e de repente ele te devolve. Homem não bate com mulher, mas mulher também não bate em homem. É as duas coisas, por que não? Né? O respeito é mútuo. E ele é mais forte, você vai sair em desvantagem. Mas o que nós fazemos? O homem ele tem menos esse impulso porque ele consegue colocar mais para fora. O homem é orgástico. De qualquer forma, o homem é orgástico. É difícil não ter um homem orgástico, muito difícil. Existe, claro, tem as patologias, os tratamentos, etc. Mas a maior parte eles são. Então, eles estão em dia com esse recurso de descarga. A mulher é que não está. Então, causa essa irritação e esse ímpeto de avançar, de quebrar as coisas, de puxar seu cabelo. Isso é natural. É um natural ruim, mas é um natural. Como que eu faço? Eu preciso controlar, porque se eu controlar, eu guardo isso dentro de mim. Então, não é controlar. Eu preciso expressar de alguma forma. Então, se não é no orgasmo, não é no choro, não é dando murro no travesseiro, pelo menos dando birra sozinha dentro do quarto, batendo as pernas, isso funciona mesmo, viu, gente? Isso aqui é uma dica. Nós temos um workshop que nós fazemos vivencial para afrouxar as couraças. Não estamos oferecendo por causa do momento, e ele é muito toque, ele é muito contato. Nesse workshop, a gente faz dinâmicas para afrouxar a couraça, que dá birra, sabe? Que entra muito em contato com a criança. É muito gostoso. Quem já participou aí conosco, que nós temos pessoas aqui no grupo que já fizeram esse workshop. É uma dinâmica que a gente usa raiva, que é uma dinâmica da toalha, muito bacana, justamente para afrouxar essas couraças e expressar e colocar para fora. Sabe quando você senta o dedinho na quina e dá aquela dor que vem uma dor com a raiva? Isso são raivas contidas no seu organismo que não estão sendo expressas. O adulto expressa pouco. Mas eu expresso demais, mas não expressa de uma forma a fazer descarga. Às vezes grita, fala, mas não faz a descarga direito, aí não adianta. A descarga tem que ser muito bem feita, porque ela é do organismo, tá? Então, isso precisa acontecer, ok? Bom, pessoal, voltando então à nossa energia do dinheiro, né? Vamos voltar a falar desse objeto de desejo. O dinheiro como meio, ele é muito bom. Como eu disse, ele vai te ajudar a realizar seus sonhos, a ter conforto, a cuidar melhor de sua saúde, a ficar mais despreocupado, a ajudar o outro. Sem dinheiro você não ajuda o outro. Por que as pessoas têm uma mania de falar não gosto do dinheiro? Porque ficou bonito, né? Tipo assim, a pessoa humilde, a pessoa vai pro céu. Já pararam para pensar nisso? Você é humilde, você vai pro céu. Então é melhor ser humilde. Aí ligar humildade com dinheiro. Tem pessoas pobres de maré desse que não tem humildade nenhuma. E pessoas extremamente ricas e milionárias que são humildes, coerentes. Não tem relação, não é essa. A gente confunde as palavras.
Eu estava escutando a minha funcionária conversar com a minha filha um dia e ela falou assim: comida de pobre é muito melhor do que comida de rico. A gente come muito melhor. E eu gostei da resposta da minha filha, que a minha filha falou assim: ué, mas se você for rico é só você comer comida de pobre? Porque aí, se você for rico, você come comida de pobre, a de rico é o que você quiser, você pode até comer mais. E eu achei o máximo a colocação dela, né? Foi uma colocação lógica e coerente. Por que que nós temos isso? Pobre vive melhor que rico. Quem vive melhor não é o rico e não é o pobre. Quem vive melhor é quem tem uma condição emocional melhor. Indiferente do recurso. Mas a gente precisa gostar daquele recurso que é o recurso do ser humano aqui na Terra. Nós somos seres espirituais, sim, mas nós somos seres materiais? Somos, nós estamos aqui em corpo, em sangue correndo pela veia, em carne, então nós somos matéria, nós precisamos de recursos materiais. A questão não são os recursos, é o que você faz deles. Mas isso aí você faz não é só com dinheiro, você faz com a bebida, com a comida que você come demais. É a mesma coisa. Sexo, dinheiro, comida, bebida, até espiritualidade, porque tem gente que se acha tão espiritual e tão santo que detona com a vivência dele aqui na Terra, porque fica até arrogante de tanto que se acha santo e puro. Então é tudo. Deixa o dinheiro ser bem-vindo na sua casa e na sua vida. Só que o mesmo movimento que você faz para ganhar o seu corpo, para ganhar a sua mente saudável, para fazer os exercícios, para conquistar aquela pessoa, é o mesmo movimento de ganhar o dinheiro. Mas é muito difícil. Todo mundo já colocou que é difícil, gente. Mas não interessa se é fácil ou difícil. A questão é possível ou não é. O que tem se for difícil? Aí também tira aquela ideia, vamos desmistificar coisas aqui. Tudo que é bom é difícil. Quem falou isso? Que romantismo. É tão bom uma coisa fácil também. As duas coisas podem ser gostosas, depende de como que a gente conquista. A fácil também é boa. É bom a gente ganhar algumas coisas também. Vamos ter equilíbrio nisso. E às vezes a gente não consegue uma coisa, a gente começa a desdenhar. O dinheiro estraga a pessoa. Não é o dinheiro que estraga a pessoa, o dinheiro está ali quietinho, ele é até externo. É o que você faz quando você o recebe. É a sua estrutura que estava às vezes adormecida e você ganhou um poder sobretudo sobrenatural e achou que estava podendo. Então, não é o dinheiro que modificou, é a estrutura que já estava ali guardada, adormecida. Uma hora ele ia sair. Então, nós temos que ser honestos para isso. Nessa altura, né, dos nossos trabalhos, a gente vai falar muito de dinheiro agora, hoje, né? Porque eu gostaria que vocês estivessem organizados com essa energia do dinheiro. Então, é claro que eu não estou falando para todo mundo. Tem gente que não vai precisar passar por essa fase, mas você que vai precisar passar por essa fase, você já está fazendo planos? Como é que tá? Ou você só está reclamando do trabalho que você está hoje? Meu trabalho exige mais, paga pouco e me exige muito. O que tem? Você decidiu fazer isso? Não é minha obrigação fazer isso? Isso é pensamento mesquinho. Pensamento próspero não é assim. Você tem intenção de montar alguma coisa? E se não der certo? Se não der certo, faça com o maior amor e maior prazer durante a caminhada. E faça dar certo, está em suas mãos. Mas não é tão fácil assim, Daniele. Não é. Não é tão fácil assim mesmo. Só é possível. Mas precisa que haja disciplina e foco. E quando você pensar em desistir, vai dormir. Dorme o dia inteiro quando você pensar em desistir. E no outro dia acorda e vai sem querer. Nós somos adultos, nosso corpo precisa acostumar. E nós acostumamos Gente, a birra do adulto é muito pior que da criança. Porque da criança você vai lá, tem pais que dão um tapa ou põem de castigo. E do adulto, que já é adulto, não tem o que a gente fazer. Pensa, o tanto que é mais difícil. O adulto dá mais trabalho nesse sentido, porque um adulto birrento é complicado. Porque ele não é criança pra gente pôr ele de castigo. Aí inferniza a vida dos parentes todos. Pensa tanto que é difícil lidar com um adulto birrento. Outra coisa importante, sistemicamente falando, só ganha dinheiro quem é adulto. Então, muita gente não consegue fazer um movimento porque ainda está lá na criança.
O adulto responsável, que tem rotina, é esse que ganha o dinheiro. A rotina não significa você ir trabalhar às 8 e sair às 6, não, gente. Você pode ter uma rotina deliciosa, ainda mais nos tempos de hoje, que você pode trabalhar na praia. Rotina não é o que as pessoas pensam, não. Rotina, ela não é uma prisão. Você não tem que entrar às 7 no serviço, sair às 18 e todo dia fazer a mesma coisa. Não é rotina. Rotina é uma disciplina. É um planejamento em ação. Isso gera uma rotina no seu cérebro, porque se você tem um planejamento que seja de viajar, você tem um planejamento e uma rotina. Então, rotina não é prisão. A gente precisa desmistificar essas histórias para nós podermos crescer e termos uma ideia próspera. Porque a ideia empobrecida, ela é uma ideia que te leva cada vez mais para longe do que você quer. O que são ideias empobrecidas? Eu não consigo, eu não posso, fulano tem mais dinheiro que eu. Se eu tivesse uma ajuda, se eu tivesse um marido ou uma esposa do meu lado, se o meu filho fosse assim. São desculpas que colocamos para ficarmos um pouquinho melhor na história. Porque fica ruim se a gente falar assim, não consegui porque eu não fiz nada, né? Não tentei, ou não foquei, ou não continuei. E aí tem gente que vai falar para mim assim, mas eu tentei, Daniela, eu continuei e não deu certo em nada. Então repense como você tentou e como você disse que continuou. E se não teve, aquela atitude que é chamada de preguiça. Lembra que eu falei de você rodar, rodar, rodar atrás do rabo e não sair do lugar? Porque se você tentou assim também, possivelmente não deu. A pessoa que inventou a luz, se não fosse por ele, teria sido por outro. Mas foi por ele porque ele tentou um monte de vezes. E todo mundo criticando e que não vai dar certo, não vai dar certo. E uma hora deu. É claro que você não vai tentar uma coisa o resto da vida. Mas você vai tentar um tempo bom para que dê certo. E vai fazer com muito amor, com muita seriedade, com o pé no chão, observando os cenários. Se tudo der certo, o que vai de acontecer de pior? Você voltar para a vida que você tem, porque teria que ser a pior situação. Porque se tudo der errado, você ficar pior do que você está hoje, não entra. O seu planejamento é, se tudo der errado, eu volto para a estaca 0. A estaca negativa não vale, porque senão você não fez um bom planejamento. Vou pegar 60 mil. Como que você vai pagar? Não sei. Se tudo der errado, eu estou devendo 60 mil. Mas se tudo der certo, eu ganho 300 mil. Aí vai da sua coragem de investir. Mas o ideal é que se tudo der errado, você volte para o lugar que você está. Só que nós temos uma tendência a fazer as coisas... Vou contar de uma forma estética para vocês entenderem como que a nossa mente às vezes se perde. Eu gosto muito de colocar cílios. E eu tava com uma moça do lado, né? E ela tava colocando cílios também. Ela falou assim, eu tô colocando, mas eu percebo que toda vez que eu tiro, eu tenho menos cílios. Você não percebeu isso, não? Eu falei assim, não. E aí, a pessoa que tava colocando cílios falou o seguinte, como você fica o tempo todo com o cílio cheinho, quando você tira, você volta a estaca 0 e você acha que piorou. Mas só isso. Aí eu lembrei, porque eu já pus cabelo também, né? E quando eu tiro, parece que eu tenho tão pouquinho cabelo, depois eu acostumo com o meu cabelo e vejo que é porque eu tinha acostumado com o volume. Isso acontece nos nossos planejamentos. Mas se você for uma pessoa organizada, e se der tudo errado, você vai ver que voltou para o mesmo lugar. Voltar para o mesmo lugar é o pior cenário. O que pior pode acontecer? Você ficar como você está hoje. Por isso que precisa de um planejamento. Agora, o que pode dar certo? Nossa, e se der certo? Quantas coisas vocês podem fazer? Principalmente sabendo que depende muito de você. E a parte mais difícil, viu, é essa financeira, da gente assumir que depende de nós. Porque como é algo que nós não temos tanta habilidade, porque infelizmente o dinheiro, as pessoas, elas têm um olhar diferente para ele, atrai pouco dinheiro. Tem muita preguiça também de trabalhar as pessoas, viu, gente? Eu tenho percebido isso com pessoas, às vezes, que contrato, que tem possibilidade de fazer alguma coisa, outras pessoas têm muita preguiça. Por isso, eu gosto muito de contratar parceiros, tipo assim, ganha uma comissão. Porque quando você paga um salário, as pessoas ficam muito acomodadas. Isso acontece. Talvez não aconteça com você, mas acontece muito. Muito mesmo. Então, a audácia para fazer alguma coisa, às vezes, se perde. E é importante que não se perca.
É importante que se tenha esse foco, esse objetivo, porque o dinheiro ele vai te ajudar a melhorar em vários sentidos. Estética, ajuda ao próximo, saúde, várias coisas. Então é uma energia muito boa. Só tem que saber ser usada. E não vamos usar mais essas crenças que nos limitam, não? Ah, se eu tiver dinheiro suficiente para pagar minhas contas, tá bom. Ah, não, deseja mais que isso. O tempo e a energia que você gasta para sonhar pequeno, você sonha grande. Só que sonhe de uma forma que você entenda. Não sonhe que amanhã você vai ganhar 1 milhão. Você pode jogar na Mega Sena e ganhar, tudo bem. Mas venha para o aqui agora. Sonhe possibilidades reais. E às vezes um vai sonhar com 1 milhão, o outro vai sonhar com 10 mil, o outro vai sonhar com 2 mil. Mas projete isso, não tenha preguiça, faça. Tinha um paciente meu que ele estava distribuindo currículo, né? E eu falei para ele assim, hoje você distribuiu quantos? Não, hoje eu não distribuí. Quantos que você já distribuiu? Ah, vários. Quantos? 3. Você foi lá, conversou com a pessoa? Não, mandei pelo e-mail. Ah, não, gente. Vocês acham que queria trabalho? Não. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte. Você vai trazer o nome de 3 empresas e você vai ligar aqui junto comigo. E ele marcou 3 entrevistas e foi lá conversar com a pessoa. Na primeira ele estava empregado. O problema são as desculpas que nós contamos para nós. Ah, o emprego tá muito difícil. Ah, porque... e isso eu não quero fazer, ou aquilo eu não quero fazer. Como eu disse, eu gosto muito dos exemplos reais e eu não sou a melhor pessoa para falar sobre estar com preguiça ou não para ganhar dinheiro, né? Porque eu já vendi espetinho, já montei um espetinho aqui no Bretas, em frente à minha casa. Já vendi doce na escola para pagar as coisas. Eu nunca tive essa vergonha de fazer as coisas, porque eu precisava me organizar, queria uma condição tranquila, né? E eu não queria me sacrificar tanto em relação às minhas coisas, ou às minhas filhas, queria que elas estudassem escola boa e tudo. E eu tinha escolhido coisas que me custavam, eu tinha que dar um jeito. Então, fosse o que fosse. No espetinho, se eu precisasse assar, servir mesmo, o que fosse, faria. Tem até ainda o chalézinho lá, no Bretas. Então, eu não seria a pessoa para falar porque você quer ganhar um dinheiro, faça alguma coisa. Ah, mas eu parei porque tá vindo devagar. Então, faz depressa. Tá dependendo de você. Ah, eu tenho vergonha. Nós falamos o que é vergonha, né? Olha aí o complexo de superioridade e vai. Vamos movimentar. Um dia eu quero dar um testemunho sobre essa questão de dinheiro, né? Que acho que é um testemunho bacana. Mas eu posso garantir para vocês que você tem que ver qual que é a sua intenção. Eu posso garantir que você vai de encontro à sua intenção. A minha intenção era muito acadêmica. Muito. Então, eu fiz os cursos que eu queria, estudei bastante, era muito meu foco. Meu foco era muito presencial. Adoro presencial. Eu posso fazer isso agora? Não. Então, eu tive que mudar o foco. Porque eu tenho que estar numa realidade. Porque agora é o que eu quero? Agora eu quero uma condição melhor, eu quero uma qualidade de vida. Já tenho como fazer dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora? Mudar o foco. Talvez eu não vou chegar lá primeiro, talvez não vou. Olha quantas pessoas aí na frente com a internet. Comecei pequenininha, nós temos ainda um Instagram pequenininho, porque agora é outro foco. São outros planos. E assim vai. Essa é a intenção. Então, eu gostaria que vocês fizessem as pazes com o dinheiro e repensassem a sua vida financeira. Daqui 5 anos, você quer ganhar quanto? E qual é o movimento que você está fazendo para isso? Ou está só no pensamento? Quanto tempo está no pensamento um projeto seu? Quanto tempo você está reclamando do tanto que você ganha? Quais são as providências que você está realmente tomando para isso? Ou são só desculpas? Com honestidade, gostaria que vocês repensassem essa questão do dinheiro. Tirando todas as crenças que limitam. Dinheiro é muito bom, dinheiro é muito positivo. Saiba usá-lo. E você vai aproveitar muito bem dele. Saiba usá-lo. E outra coisa que tem, né, um romantismo também é a questão de que eu não me importo com dinheiro, eu me importo com pessoas. O dinheiro ajuda pessoas.
E nós queremos ser bonzinhos e muito santos, né? E parece que o dinheiro é algo pecaminoso. Não é. Não é, não. É muito importante para nós. Quando você compra um carro, como que você cuida dele? Porque tem manutenção, tem que abastecer. Você não põe uma gasolina adulterada no seu carro. Como é que você cuida de você? Pensa assim para você ver a positividade do dinheiro. A questão não é o dinheiro, a questão são as escolhas. Tem gente que não cuida de si, que deveria ser prioridade. Então, não tem problema nenhum cuidar do carro, pôr gasolina boa, comprar um carro bacana, não tem problema nenhum. Mas como você está antes de comprar esse carro? Essa é a questão. É dar prioridades àquilo que tem prioridade. Você é um ser de finalidade. O dinheiro não é, mas o dinheiro é meio e muito abençoado. A questão é colocar ordem nas ideias. Então você precisa estar bem emocionalmente para depois você se relacionar, porque senão você detona a vida do outro e o outro detona a sua vida. Não é só por causa do dinheiro. Você tem que estar bem emocionalmente para você entrar numa dieta, porque se você estiver mal emocionalmente e entra numa dieta, você mata todo mundo porque você fica estressado, dor de cabeça e com raiva. Então esteja bem emocionalmente para se relacionar com o outro, para construir sua vida financeira, para casar, para namorar. Esteja bem emocionalmente para receber tudo aquilo que você merece. E faça as pazes com essa vida financeira, com a prosperidade financeira, com tudo que vier para você. Não deseje, pagar as contas tá bom, não tá não, deseje mais, você merece mais. E lute por isso, faça por isso, é possível? É possível. Então deixa de preguiça, deixa de desculpa, deixa de vergonha, deixa de complexo de superioridade e bora pra luta. Grande beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.